É isso aí, estamos aqui em um collab Renalcast, Nefrocast, e hoje eu estou no comando do Nefrocast com ela, a doutora Camila Tomé, nutricionista da unidade Vila Nova. Seja bem-vinda, doutora. Obrigada, Arthur. Boa tarde, bom dia, gente. Ou boa noite. Boa noite. Não sabe em que momento isso está sendo assistido. Então tá valendo até boa madrugada. E aí, doutora, nutricionista, aquela palavra que assusta de cada 10, 9 brasileiros. Sim, Arthur, isso que eu quero ver com você. Quando você pensa em nutricionista, o que você acha que ela vai fazer? Ah, sempre vem na cabeça o quê? Dieta. Dieta. É batata. Pensou nutricionista, pensou dieta. E dieta que ela te entrega? Um plano alimentar, com quantidade de caloria? Geralmente é bem assim, né? Você vai para nutricionista e fala, pô, tô precisando perder peso. Dá aquele help que eu preciso. Me ajuda. Mas você vai falar sobre isso. É muito mais que isso. É muito mais que isso, com certeza. Isso que eu quero debater aqui hoje, que seja uma conversa leve e pra gente ver que a nutrição é além do peso. Já ouviu falar em nutrição comportamental? Olha, sinceramente, não. Eu até peço que você explique esse conceito. A nutrição comportamental, ela vai ver o paciente além do peso. A gente vai estar centrado nos seus hábitos alimentares, como é sua relação com a comida, do que você gosta, da cultura e como isso vai interferir no seu comportamento. É uma ligação direta com o estilo de vida. Exatamente, bem isso. O estilo de vida influencia diretamente como você vai comer, como você vai aproveitar o alimento, até quanto tempo você leva para comer, né? Tudo isso tem influência. E isso também, o hábito alimentar é um processo. É uma mudança de hábito alimentar, então não vai ser de um dia para a noite que a gente vai acordar e falar, ai, tenho que comer mais uma porção de fruta. Vamos individualizar depois para o paciente renal. Sim, isso é um fato, né? Não existe uma dieta que funcione para todo mundo. Sim. É uma coisa individualizada. Porque muita gente costuma entrar na internet e falar, pô, preciso perder peso rápido, vou ali, procuro uma dieta da moda. É até perigoso, né, essas dietas da moda. E é bom a gente desassociar também emagrecimento, perda de peso e saúde. O que é saúde? O que é saúde para você? Para mim, saúde é estar bem, feliz e vivendo bem. Sim, exatamente. Até recentemente nós temos aí um exemplo no Big Brother, né, de uma atriz, Bruna Grifão, que é considerada saudável, é considerada um exemplo por ser magra, mas que tem hábitos alimentares horríveis, né? Que ela mesma falou que se alimenta de miojo e cigarros. Sim. Então eu te pergunto, ser magro não é sinônimo de ser saudável? Não. A gente pode conversar sobre isso porque, assim, alimentação e magreza podem ser aliados, é um aliado, mas a nutrição vai além do corpo, vai além do emagrecimento. A gente tem que pensar no bem-estar da pessoa, o que ela gosta de comer, quais são as crenças que ela tem da alimentação, e também sobre a saúde da pessoa, se ela tem algum hábito, o vício, do tabagismo, do álcool. Você levantou uma coisa muito legal, né? As crenças. Aquela história que a criança já cresce assim, ó, não deixa comida no prato, tem que comer tudo, raspa até o final. Isso vai fazer com que ele cresça um adulto com algum comportamento já diferenciado, né? A gente já tem estudo falando que o comportamento da criança até os 5, 6 anos, esse ambiente vai influenciar muito em como ela vai ser um adulto, como vai ser a relação dela da alimentação no adulto. Então, desde criança, é importante a gente ter uma noção, ter uma relação leve e individualizada com a criança. Doutora, você acha que falta esse cuidado, entre aspas, esse acompanhamento da criança no nutricionista? Falta, sim, mas também eu acho que pode ser uma responsabilidade dos pais de incluir a criança desde pequena. Não precisa cozinhar, claro, mas a ida no supermercado, na feira, ajudar ali no processo da montagem da mesa, de comer, de conviver com a família na hora da alimentação. Não, e isso deixa claro, né, que nutrição e psicologia andam lado a lado. Sim, com certeza, Arthur. A gente está conversando bastante agora sobre o comer emocional. Já ouviu falar sobre isso? Sim. Comer o emocional, você está comendo os seus sentimentos. Exatamente. Eu acho que é importante também, além da gente ter essa relação com a comida, identificar o que a gente está sentindo. Passar com a psicóloga, com o terapeuta, identificar para a gente não levar a comida como enfrentamento,
para as nossas Você emoções. sabe, doutora, que eu vi uma história muito interessante de uma moça que ela caiu quando criança. E ao levantar, a mãe dela deu um pedacinho de chocolate para ela. E ela associou o sentimento daquele momento bom pós um momento ruim com o chocolate. E isso se tornou um vício na vida adulta. Então isso pode acontecer. A psicologia de um fato na infância pode comprometer, não, mas pode fazer com que na vida adulta ela tenha uma dependência a um certo tipo de alimento. Então a gente acaba tendo um apego, uma memória emocional que a gente comenta. Exemplo, igual você comentou, a pessoa passou por um momento estressante, a mãe deu um chocolate. Isso na infância. Quando adulta, a pessoa vai ter uma memória quanto a isso. E hoje em dia, o nosso ambiente já é estressor. Imagina tudo que a gente está vivendo, um ambiente estressor, a gente apegar a um alimento. É importante sim ter o apego a algum alimento que mostra nossas crenças, nossa família, o cuidado, o carinho, mas é importante a gente desvincular um pouco, senão a gente vai acabar comendo alimentos em excesso. Sem dúvida. Aliás, agora que me passou pela cabeça aqui uma dúvida. Tá lá na dieta, aquela dieta pesada, tensa, e aí a pessoa é convidada para uma festa ou para um happy hour com os amigos. Como é que faz? Vamos. Não se isole, né? Não se isole. Não se isole. A comida é um ato social, é um ato político. A gente, os seres humanos, foram feitos para interagir. Então a gente pode, deve sim, socializar, mas ficar atento aos excessos. E o reflexo pode ter como consequência desse excesso o aumento do peso, que pode sim causar problemas no futuro ou dependendo de como você está agora. Sim, né? Querendo ou não, comer emoções se torna algo muito perigoso, né? Está sendo cada vez mais frequente. Tem um programa muito famoso lá fora, né, o Quilos Mortais, que mostra bem o reflexo disso, né? As consequências de uma alimentação inadequada e as consequências de comer os sentimentos. Sim. E esse trabalho junto com a psicologia é muito importante mesmo, né? Agora vamos levar, já que nós entramos em obesidade, obesidade versus o transplante. Legal, é outro ponto que a gente pode abordar também. Para o paciente entrar no transplante, ele tem que estar preparado por uma equipe, estar assistido por uma equipe. Por isso a equipe multi é fundamental, é essencial. A nutricionista, a psicóloga, que vão conversar de acordo com as suas ferramentas, suas competências, para alinhar o cuidado do paciente. O paciente, muitas vezes, quando está na fila do transplante ou é chamado, ele tem que estar amparado, tem que estar preparado para fazer esse procedimento, que pode, sim, desencadear alguns gatilhos do comer emocional. Então, é um ciclo. Às vezes a gente acaba voltando para aquele início quando chega aquela notícia do transplante ou depois do transplante. E depois do transplante, tem que ter um cuidado maior com a dieta? Talvez não um cuidado maior, mas tem que ter um olhar diferente para a dieta. Algumas coisas vão mudar, que a gente precisa individualizar e procurar seu nutricionista, seu médico, e alinhar algumas coisas para a pessoa ter um bem-estar, continuando tendo bem-estar. É aquilo, né? Independente se você tem um problema de saúde ou não, é fundamental ter um nutricionista te acompanhando. Sim, um nutricionista que veja você além do seu peso. Seus comportamentos, suas crenças, suas relações com o alimento, que a gente possa voltar a ter prazer com a alimentação. Então, e aquele prato famoso brasileiro, o arroz com feijão? Muita gente acha que ele é um vilão na dieta. Sim, muita gente acha, mas não, é mito. Podemos sim, devemos comer o arroz e feijão, se você preferir, se você gosta, suas preferências, sua individualidade. O arroz e o feijão juntos têm aminoácidos que são proteínas essenciais para o nosso organismo. Se a gente tem condições, tem aquela memória afetiva da mãe, cozinhando feijão, temperando, por que não comer o arroz e feijão? Claro, se você tem alguma restrição, que a sua nutricionista está individualizando para você e falou que você não pode consumir em excesso, aí sim a gente tem que ter um olhar diferente. Mas se você não tem, se o fósforo, seus exames bioquímicos estão ok, vamos consumir. É uma coisa que nos traz bem-estar. Agora eu vou te fazer a pergunta de $1 milhão. A pergunta para quebrar tudo. Como eu faço para mudar meu comportamento alimentar? Ótima pergunta, Arthur. Eu acho que a gente precisa relembrar primeiro que mudança de hábitos é um processo.
Não vai ser do dia para a noite. É um processo contínuo, muitas vezes árduo, que a gente acaba entrando em gatilhos emocionais e a gente tem que ter a noção que vai ser altos e baixos. E a gente tem que ter um acompanhamento com a nutricionista para individualizar cada caso. E também entender o motivo que a gente quer mudar esse hábito alimentar. Ter um motivo intrínseco. Ter um desejo genuíno de mudar. Será que eu estou entendendo o papel? Qual é o papel da nutrição, da alimentação na minha vida? Então, acho importante a gente compreender o macro para ter um desejo genuíno de mudança. Sim, entender o porquê a pessoa está buscando aquela mudança. Exatamente. Se for passar numa consulta com a nutricionista porque foi obrigado pelo médico, pelo familiar, a pessoa não vai ter autonomia. E que seja um plano terapêutico individualizado, que a pessoa tenha autonomia, competências para conseguir escolher sobre o que é melhor para ela. Como a Fênix faz aqui com seus pacientes, individualizando o tratamento e a dieta também. Isso é um ponto muito importante, então, né, Doc? Isso. Individualizando o tratamento, a gente consegue fornecer ferramentas e competência para o paciente, para ele ter autonomia alimentar, que é isso que a gente deseja para todos os pacientes. E aquilo que acontece muito, né? A pessoa está na dieta e vai num sábado, pede aquela pizza de mussarela com calabresa e fala, pá, pus o pé na jaca, e agora? Sim. Qual que tem que ser o pensamento no dia seguinte? Eu acredito que a gente, todo momento é uma oportunidade da gente consumir alimentos adequados para a nossa saúde. Se você consumiu pizza com a sua família, não tem problema. Em outra oportunidade, em outro momento, a gente pode ter boas escolhas novamente. Então vamos continuar, é um processo. Não pode ser usado como uma desculpa para sair da dieta. Exatamente. Isso é bem legal, isso é bem legal. Agora vamos ser sinceros, Doc. A gente sabe que todo mundo come besteira, a gente adora aquele fast food. Se eu tiver que escolher um fast food menos pior, entre uma pizza, um hambúrguer daquele MC, o que eu escolho? Então... Dá essa dica para nós. Eu também quero fazer umas perguntas aí. E por que que você vai ter que escolher o melhor? Você tem vontade? Vamos entender isso daí. Tá vendo? Comportamental. Essa é a chave. A Doc é muito boa. Sim, vamos entender primeiro, é vontade? Ou é um comer emocional aí? Boa pergunta, boa pergunta. É frequente esse hambúrguer, essa pizza que você comentou? Ou é aquela pizzaria que você come desde criança com a sua mãe, quando te pegava na escola? O que está por trás dessa pizza? Ela está sendo frequente? Então, acho que junto com o paciente, a gente pode alinhar alguns cuidados e para que ele possa continuar esse tratamento aí. Nutrição, muito mais que alimentação. Com certeza. E estética. Não é só estética. Hoje em dia, né, você tem padrões de beleza que acabam forçando muitas vezes a pessoa a procurar uma nutricionista com essa ideia. Não, eu preciso perder peso aqui, preciso mudar ali, e foge da área comportamental. Sim. É importante você tocar nesse ponto, porque é importante a gente relembrar que somos influenciados pelo meio que a gente vive, pela mídia, pelas revistas, pela televisão. Então, talvez aquela propaganda que está passando vai influenciar certamente no nosso desejo. E qual é o nosso desejo? É importante a gente relembrar e ter esse acompanhamento com a psicóloga para a gente se conhecer melhor. O autoconhecimento, além do nosso prazer e também nos padrões alimentares. Hoje nós aprendemos bastante coisas, né? Coisas muito interessantes, como a história de comer os sentimentos, do porquê que você faz aquela escolha de um hambúrguer ou de uma pizza, entender o que te leva a essa escolha. De repente pode ser uma influência por conta de mídia, por conta de outros fatores. Doc, aquela dica para quem está pensando assim, eu vou começar na segunda-feira. Que dica que você tem? Segunda-feira é o dia oficial da dieta, o dia nacional da dieta. Comece hoje. Todo dia é uma oportunidade para termos melhores escolhas alimentares. Ou então, Doc, vamos fazer um brinde? Um brinde saudável, com água. Com água. Aos bons hábitos alimentares e a uma alimentação nutricional, comportamental direitinho, né? Com certeza. E ó, olha o que tá na minha mão esquerda aqui, ó. Ele até caiu.
ele, o malvado, o terrível. Eu vou comer um pão de queijo agora, ó. Isso aí. O Renajão não pode faltar pra gente, né? Com certeza. No próximo episódio a gente aborda isso, hein? Doc, muito obrigado aqui nesse collab Renalcast, Nefrocast. Foi um baita de um episódio, nós aprendemos muita coisa legal sobre nutrição. E é isso aí, muito obrigado. Agora um pãozinho de queijo para Doc também. Com certeza. Para mostrar que a gente pode comer coisas muito Vamos gostosas. comer, então. Vamos comer juntos aqui, ó. Obrigada. Até o próximo.